A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Mais uma sexta-feira aqui no Causos e Contos Espíritas, chegando com muita gratidão e muita alegria. O causo de hoje está no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografia do incansável Chico Xavier e também de Valdo Vieira. O capítulo é o 9 e tem o título Claudino e a Lavoura. E conta-nos então Hilário Silva que entre Barra do Piraí e a vila de Juparanã, no estado do Rio de Janeiro, vivia Claudino Dias, que era um famoso ceareiro espírita barrense e havia plantado um grande milharal em parceria com um amigo. O sócio, esse amigo, era um lavrador de ofício e cuidava então da gleba, e Claudino tinha aceitado o negócio na intenção de ajudar uma instituição de caridade, então que ele financiava, aquele grupo. E de vez em quando, os dois iam namorar aquela viçosa plantação perto das águas do Paraíba, e viam ali que dali sairia uma farta colheita. Surgindo, então, a época das espigas iniciantes, mãos anônimas começaram ali a dilapidar a roça. Senhor Claudino, vinha então José contando o sócio, notificar dia a dia que o produto estava sendo surrupiado. Alguém está fazendo comércio do milho verde às nossas custas. E Claudino, então, aconselhava com bastante serenidade, com bastante sobriedade. José, vigie com critério. Se você apanhar o responsável, não faça nenhuma violência. Dê conselhos, tente chamar a pessoa à responsabilidade, chamar a consciência da pessoa. Na manhã seguinte, no entanto, José aparecia e renovava a denúncia. Continuavam roubando daquela plantação ainda em flor. Como o milho já estava perto de amadurecer e o furto continuava, numa noite de luar, o Claudino resolveu então inspecionar a roça ele mesmo. Ele caminhou em silêncio ali durante quase 1 hora, até que chegou à margem do rio. Alguns momentos depois da meia-noite, ele resolveu descansar, fazer uma prece debaixo de uma árvore próxima. Decorridos alguns minutos, no entanto, ele notou que alguém estava ali já na roça, quebrando o milho com muito cuidado, com muita discrição, para não ser pego. Mas ele ouvia o barulho das hastes sendo quebradas. Recordou do Evangelho e mentalizou as palavras que ele iria dizer. Ele pensou em Jesus, o que ele ia falar com aquela pessoa que estava roubando o milho. Ele não queria de forma alguma ferir aquele irmão, que tinha aproveitado a noite para roubar. Ele foi bem devagarinho, mas a poucos metros ele vê o intruso. E ele vê que era o próprio parceiro da sua lavoura, o próprio José, que estava ali arrancando as espigas despreocupadamente. Claudino então recua. Ele que tinha ido ali para surpreender, acabou agora sendo ele mesmo surpreendido. Mas ele sentiu grande compaixão do amigo, ele se compadeceu de José e afastou-se em silêncio. No dia seguinte, o sócio veio novamente comunicar que a roça vinha sendo roubada, que o milho continuava sumindo. José, diz então Claudino, em tom paternal, realmente a lavoura tem dado a você muitos problemas e muitos prejuízos, mas eu quero te ajudar. Não precisa mais pensar em mim.
A plantação é toda sua. De hoje em diante, você é o dono. Pode agir à vontade. Muito obrigado, o senhor é um santo, falou o amigo. Mas ele ainda continuou. Eu agradeço muito, mas eu queria convidar o senhor agora para a gente plantar uns 2 alqueires de amendoim. Claudino deu um sorriso e disse, muito grato pelo convite, mas agora eu não posso, eu tenho muitos outros deveres que eu tenho, né, que responder. E aí o amigo, vendo o amigo ali meio desapontado, ele ainda deu alguma palavra de ânimo. Mas Deus é sócio de todos nós e vai cuidar de você, né? Claudino aqui dando um exemplo de como tratar um amigo, mesmo no momento em que o amigo, de alguma forma, está ofendendo a amizade, né? E aí eu trago aqui um texto da Agenda Cristã, no capítulo 12, chamado Ajude Sempre, que vem a reforçar aqui a reflexão que Hilário nos trouxe no caso de hoje. Esse capítulo Ajude Sempre diz o seguinte: diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume, aprenda a fazer luz, né? Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente com a consciência limpa. Em vão censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja então glorificado. Muito interessante esse caos de hoje, com essa mensagem da agenda cristã, nos lembrando que perante um mal feito, a nossa responsabilidade como cristão, como os discípulos do mestre carinhoso Jesus, a gente deve sim extrair o bem e exemplificar, né? Como Jesus assim o fez na sua passagem pelo globo, e que nós ainda, 2000 anos depois, ainda temos tanta dificuldade de compreender e principalmente de pôr em prática. Foi uma delícia estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Até o próximo Causos e Contos Espíritas. Paz e bem.